Simplesmente é o critério da ocupação de espaço, que é algo empírico. Nós tínhamos um conjunto de trabalhos e que depois que já haviam sido selecionados, pré-selecionados, desses precisavam fazer ainda mais uma última peneira para ajustar os espaços. Como foi a construção dos espaços, né? Que isso é uma tentativa nossa de construir um mínimo de sentido para a exposição. A nossa função foi equilibrar e organizar os contrários. Nós tínhamos aqui um conjunto de pesquisas, práticas e questões eventualmente díspares, mas nesse conjunto nós encontramos algumas recorrências, algo que nos permitiu agrupar os assuntos, e aí agrupar os assuntos e com isso facilitar o percurso do espectador, para que ele não encontrasse sobressaltos de uma obra para outra ou de um assunto para o outro. Se vocês ficarem atentos, vocês vão perceber que a dinâmica do espaço foi pensada da seguinte maneira. Nessa sala aqui de cima, nós colocamos os trabalhos, nesse andar de cima, trabalhos ligados com a tradição das artes plásticas. Então nós usamos uma sala para pintura, para as questões da pintura e questões da escultura. E o momento que elas se cruzam. Na sala, nós trouxemos os desenhos e a apropriação que o desenho pode permitir a partir do universo que chegou e o máximo possível de pesquisas que o desenho traz. No andar da galeria de baixo, como é que chama a galeria? Essa da entrada? A Luiz Magalhães. Se vocês olharem, aquela galeria ficou restrita aos trabalhos que eram processuais, trabalhos ligados à performance, trabalhos que eram resíduos de algo que aconteceu em outro lugar. São trabalhos que, a pintura, a relação está dentro do objeto. Ali não. Ali você demanda uma leitura, você tem que conectar com o título, entender a sobreposição das imagens, que ele conta de algo que é um processo, de algo que não esteve aqui no espaço, algo que está fora. No andar de baixo, lá embaixo, aí nós usamos artifícios para agrupar a paisagem, então você pode ver que a maioria dos trabalhos lidam com a paisagem, ou a paisagem interna, né, no caso do apartamento, da casa, da sinalização pessoal, ou a paisagem pública. Então foi uma maneira possível, como eu disse, várias outras maneiras de organizar o salão sendo possíveis, mas foi uma maneira de criar um percurso do espectador. Então é nesse sentido que a gente trabalhou. Tem alguma coisa que eu falei, gente? O outro deparava com um trabalho já apresentado em seus lugares. A gente olhou a adequação do trabalho ao edital, da proposta do edital, e o ineditismo de trabalho. Em buscar, a gente encontrou trabalhos que já haviam sido mostrados e vistos, então a pessoa foi perdendo. Mas o saldo, gente, é bárbaro. Ficamos extremamente orgulhosos e com toda a diversidade, com um acúmulo de forças, todo mundo envolvido para fazer um negócio legal. Vai depender da comunidade se mobilizar, garantir a participação do Conselho Municipal e pressionar o prefeito e o próximo secretário para dar continuidade para esse projeto e para, de outra medida, abrir novas frentes para abrigar as demais produções que não discutem com esse universo que a gente está focado aqui hoje. Porque é digno e justo. Existem várias outras maneiras de se produzir arte e cabe as pessoas se organizarem, pressionar a municipalidade e criar condições de mostrar os seus trabalhos. O que não pode é fazer essa confusão, às vezes, de o trabalho está num lugar e ele quer estar num outro lugar, mas o trabalho dele não é desse outro lugar. Isso não é melhor nem pior, tem que ficar atento, tá, gente? É isso. Obrigado. Muito bem. Bom, a minha parte era falar um pouco da arte, do artista, do processo do artista. Então, o processo do artista é um caminho de descobertas que a gente não sabe onde vai nos levar. Existe um fim inicial que nos consciência em como iniciar a obra. Então, existe um fim inicial que nos leva a uma urgência que nos leva a um ter que fazer, a uma necessidade interior da qual o Kandinsky fala, e que tem que ser com determinada cor, tem que ser com determinada linguagem, ou com aquela forma, ou naquele lugar, e que não pode ser outro, tem que ser aquele,
O não é uma indiscutível certeza. O que a gente não deve fazer, a gente sabe desde o início não. Mas as dúvidas são sempre o que fazer. O processo do artista, o pensar do artista, se mistura com o fazer. Esse nosso pensar e o fazer são uma coisa só. E a própria obra vai nos conduzindo. Ela, de uma certa maneira, nos faz fazê-la. E há sempre essa coisa inicial que nos move, ela é importante. Essas transformações que o fazer gera também são importantes. Mas, na realidade, o que importa é o resultado, o que surge como resultado. E que o artista não consegue saber, ele sabe o que ele deve fazer, mas não a que resultados esse fazer vai conduzir. Então, é lógico que uma obra pronta, tanto o que motivou o artista a começar todo esse processo está na obra. Porém, ela, uma vez como objeto colocado no mundo, carrega todas as possibilidades dele mesmo. E o relacionamento de cada um com aquilo que é visto é que é o importante, é o fazer da obra. E por isso que nós dizemos que a obra fala por si. Porque é muito difícil para o próprio artista falar da própria obra. Porque nós vamos falar sempre de como ela foi feita, o que nos motivou a fazer, por que usamos determinada coisa ou outra. Mas o trabalho pronto é um resultado que se torna uma surpresa, muitas vezes, para o próprio autor. E aí, nesse momento, nós nos tornamos espectadores da própria obra. Então, como resultado, nós podemos usar outra coisa que tem que ser dito assim, também em relação às novas mídias. Né? E é como se essas novas mídias fossem mais importantes ou estivessem pela quantidade de obras que nós temos, de quantos artistas utilizando delas, mas também como experimentação de uma nova linguagem que não utilizada por ele anteriormente, dá essa impressão de que alguma linguagem se torna melhor do que a outra. Então, vemos uma instalação como um resultado do desaparecimento do pedestal numa obra, que ela acaba vindo para o próprio meio, para a própria vida, aí a arte e vida começam a se juntar, e criam suas ambientações, e depois as instalações, e a obra sempre apontando para alguma coisa além dela, o artista, o espectador fazendo parte da obra, a obra sendo completada através do movimento do espectador. E então, vemos um trabalho da cadeira, sentou essa demonstração. Eu sei, por acaso, uma trajetória do trabalho dela. Então, eu sei como começou esse trabalho, o que movimentou ela a fazer isso. Mas a poética que encontramos no trabalho, no desenho, é um desenho que se mistura com a escrita, é um desenho, não é? Então, a relação do espectador ao virar aquelas páginas e se relacionar com elas, esse é o resultado, e essa conexão é que importa na realidade. Um trabalho como o do Cleano, não sei se o título era Nada para ele. Não, parar no meio.